Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Nós estamos no horário e vamos agradecer a Ele pela misericórdia, pela sua misericórdia, pelo seu amor todo. Pedimos, Senhor, que possa encaminhar seus mensageiros de luz para visitar cada um dos lares que estão sintonizados, que possa levar a luz a cada lar, abençoando cada familiar, fazendo toda uma limpeza espiritual, toda uma higienização espiritual em cada lar, harmonizando os pensamentos, os sentimentos, levando muita paz e luz a cada coração. E nessa noite de hoje, em que vamos ter a palestra pública, conversar sobre o Evangelho, conversar sobre Jesus, que é a coisa mais agradável que tem, poder falar do Cristo de Deus em nossos corações. Nós damos graças a Deus por tudo, muita paz, muita luz nos nossos corações, graças a Deus. Então hoje nós temos a grata satisfação de ter o nosso irmão Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. Está com a palavra. Boa noite, pessoal. Deus abençoe todos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo do Evangelho, que é um capítulo muito bacana. Chama-se Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Pureza de coração, na tradução nova agora da Bíblia, por Haroldo Dutra, e já em algumas traduções antigas, se traduz por limpo. É a melhor colocação para essa pureza, para que a gente possa entender ela. Então, bem-aventurados os puros de coração, porquanto verão a Deus. Então, os limpos de coração. Mas para a gente chegar nesse capítulo 8, existe uma coordenação. Olhem como Kardec era didático. Eu vou sequenciar o Evangelho para a gente aqui, para a gente entender como ele é especial na sua programação. O Evangelho segundo o Espiritismo é todo didaticamente programado, desde o seu primeiro. Observem os capítulos. O primeiro capítulo, não vim destruir a lei, falando sobre as formas que a vida tem, as leis imutáveis da natureza, e que essas leis são irrevogáveis. Não veio destruir a lei. Meu reino não é desse mundo. O que acontece é que estar no mundo é da lei, mas ser do mundo não é da lei. O que nós devemos entender? Que nós devemos estar nesse mundo, mas não ser desse mundo. Porque quando a gente é desse mundo, a gente não está apto para o reino dos céus. A gente está mais valorando as coisas daqui do que das de lá. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. São diferentes aptidões espirituais que nós temos. Cada um de nós vai atingindo graus de maturidade, de imaturidade, de paz, de violência, de certo nível de intelectualidade, certo nível de ignorância, e cada um de nós tem um lugar predestinado para que nós não soframos com a desigualdade extrema entre nós. Por isso que tem terra, tem outros lugares e tem moradas para todos nós, aqueles que são mais ou menos evoluídos, ou mais ou menos jovens. E aí, a partir desse momento, dos 4 capítulos, passa-se a definir, então, Jesus não veio destruir a lei, veio mostrar como funciona todo o procedimento do universo, como é a vida, e a partir do 5º capítulo, ele nos apresenta como nós estamos. Bem-aventurados os aflitos. O capítulo 5 é o maior capítulo, né? Porque realmente a aflição é uma coisa que está em todos nós. Qual de nós não tem suas aflições? Então Jesus veio trazer para nós as bem-aventuranças, e Kardec colocou nessa ordem dentro do Evangelho para que nós pudéssemos identificar. Somos aflitos. Que tipo de aflição temos nós? Porque
Até tormentos voluntários tem nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Tormentos voluntários que nós criamos sem necessidade. Passamos por coisas que não eram preciso passar e a gente escolhe passar por capricho, por orgulho, por vaidade. Então, capítulo 5 vem para identificar a chaga da humanidade, o sofrimento da humanidade, que são as aflições. Mas ele logo em seguida vem mostrando para nós um capítulo primoroso, pequenininho. Quando você abre a casa é difícil cair nele. O Cristo Consolador, capítulo 6. Nesse capítulo, Cristo Consolador, Jesus vem apresentar o advento do Espírito de verdade, ou seja, o Consolador prometido, e que para esses aflitos a busca pelo Cristo é o consolo divino. Buscar o Cristo em nós, buscar o Cristo no irmão, buscar o Cristo no próximo. O capítulo 6 vem nos apresentar essa situação. Mas existe uma condição. Existe uma condição. Tem alguém querendo participar da chamada? Não sei, apareceu uma imagem aqui. O Barça Novo. Permitido aqui, né? Seja bem-vindo, Barça Novo. Eu estava apanhando um pouquinho aqui do dispositivo. Existe a partir do 6º capítulo, que a gente já sabe o que a gente tem que fazer para a gente ser feliz, para a gente sair das aflições, que é buscar o Cristo, que é o Consolador, que é o consolo de todos nós, é o Cristo interno em nós, é buscar Jesus na nossa vida. Vem o 7º capítulo, que vai dizer para nós como fazer. E o 7º capítulo é bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes. A humildade é inseparável dessa busca pelo Cristo. Não há condições da gente conseguir buscar o Cristo se não for pela humildade. Ele não está lá nas alturas e nem está lá à distância. Ele está no meio de nós. Ele está no nosso lado, em nossos corações, no nosso pensamento, e ele constantemente nos fala. Mas nós, às vezes, não vou dizer sempre, orgulhosamente rechaçamos a vontade de Deus e os conselhos de Jesus. Embora nós saibamos o que temos que fazer, a gente escolhe não fazer, por orgulho, vaidade, por egoísmo. Então, o capítulo 7 vem nos dizer que a necessidade da humildade, para que a gente possa ter esse contato com o Evangelho, não se consegue ter sem ser humilde de coração. E a humildade de coração é a porta aberta. Aliás, uma das únicas, porque ela é inseparável da pureza de coração. Então, no capítulo 8, vem dizer o suprassumo, a essência para se ter contato direto com o alto. Bem-aventurados os puros de coração, porquanto verão a Deus. Irmãos, pureza de coração, limpeza de coração, não quer dizer isenção de erro. Ela quer dizer que nós podemos não ter mais a intenção de erro. No capítulo 10, nós não vamos chegar lá porque já é uma outra história. Nos bem-aventurados os misericordiosos, São Luís fala que tudo depende da intenção. Tudo depende da intenção. Quando a pessoa fala, de boa intenção o inferno está cheio. Não, ela não era tão boa. A boa intenção profunda da alma, ela não é desamparada. Nunca foi, nunca será. Deus jamais desampara seus filhos bem intencionados. Mas a boa intenção não é mental. A boa intenção é sentimental. Não é a mente que vai dizer que a minha intenção é boa.
porque a minha mente negocia com o meu ego. Quem vai dizer se a minha intenção é pura é o meu sentimento. E se o meu sentimento é puro, eu me torno reflexo de Deus, do Cristo, aqui na terra. Então aí sim a importância daquela tradução do Haroldo. Não são mais os puros de coração como a gente entendia, pureza, 100%, não. São os limpos. É uma limpeza. É como se a gente fosse um copo e que a gente olhasse o interior dele e que fora desse copo tivesse embaçado, sujo. E os limpos de coração têm esse copo mais limpo e refletem melhor a luz mirífica do alto. Então, aquele que tem puro coração, aquele que tem um coração limpo de intenção, ele reflete, recebe e transmite melhor as leis de Deus aos corações doridos. É impressionante como a pessoa que sofre muito sabe quem é puro de coração, ou quem está puro de coração naquele momento, porque isso também pode ocorrer. Às vezes a gente está numa condição boa espiritual e depois desiste. Mas se vocês perceberem, nos nossos momentos mais puros, quando nos entregamos totalmente para Deus, aqueles que sofrem nos procuraram para descarregar seus problemas. E se o nosso sentimento foi puro, se o nosso coração foi realmente limpo, a gente orou, vibrou e transmitiu para aquela pessoa a luz de Deus. E ficou conosco um pouquinho daquele perfume de Deus. Se o nosso coração não for puro, a pessoa não sai consolada, nós não somos consolados, o perfume não fica conosco. E nós ficamos apenas com aquele sentimento pesado de que alguém me trouxe um dia e eu não sei o que eu faço para me livrar dela. Sinal de impureza, sinal de sujeira, obstruindo o coração. Não tem como ser zagueiro do Cristo sem ser humilde e puro de coração. Porque assim a gente vai transmitir a vontade do Pai. O vaso mais puro, o reflexo mais límpido do céu foi Jesus. Eu e o Pai somos um, porque tudo que meu Pai faz, eu mostro para você. Ele era o reflexo de Deus aqui na terra, o médium de Deus. E o puro de coração, o limpo de coração, ele é médium de Jesus. E na graduação da sua pureza, o seu esforço vai chegando a uma transmissão mais límpida. Vamos dar um exemplo? Irmã Dulce, a mãezinha dos pobres do Nordeste, Madre Teresa, Chico Xavier, nosso querido Divaldo Franco, Dalai Lama. Nós não precisamos citar só nossa religião. Tantas pessoas fazendo com que Deus seja refletido aqui na terra. A única maneira de Deus se apresentar para nós é através de nós. Deus age nos homens por intermédio dos próprios homens. E quem são esses homens que transmitem as mensagens do alto, que transmitem o coração de Deus aqui para a terra? Não é só a voz de Deus, mas o sentimento que equilibra
a balbúrdia que está no mundo. Quem são esses homens? São os humildes e os puros de coração. Porque tem falsas purezas. Tem uma frase de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que diz o seguinte: se meus atos são bons, mas meus pensamentos são maus, há uma falsa aparência do bem. Se meus atos são bons, mas meus pensamentos são maus, há uma falsa aparência do bem. E aí eu me pergunto, quando nós estamos fazendo nossa boa ação, se estamos sendo, ou tendo, ou divulgando uma verdadeira aparência do bem, ou uma falsa aparência do bem. A única coisa que vai dizer se é falsa ou se é verdadeira essa aparência do bem é a sinceridade do meu ato, do meu gesto, do meu coração. Se for um bem sincero, completamente desinteressado, é a caridade perfeita. Nós vemos depois do capítulo 8, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, amai o vosso próximo, e para ser perfeito, amai os vossos inimigos, no capítulo 2. Olha como a sequência que Kardec faz é perfeita. Se eu tenho uma aparência do bem, faço tudo certinho, mas guardo rancor e ódio no meu coração contra alguma pessoa, mas que eu disfarço de ele lá e eu cá, não tenho nada contra, desde que não passe na minha frente, desde que não venha na minha casa, desde que não me peça, não converse, não entre no grupo da minha família, não converse comigo, não fale alguma coisa que eu não gosto, que seja assim, que seja assado, desde que, né? Então, nesse caso, nós não amamos o nosso inimigo, muito menos o nosso próximo, porque o nosso próximo pode ser o nosso inimigo, ele é próximo. Então nós não cumprimos a lei maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos, e ele segue no capítulo 13, dizendo que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. Por quê? Porque se você fizer o bem com ostentação, essa ostentação vai tirar todo o seu mérito. E segue no 14: honrai vosso pai e vossa mãe. Por quê? Para que seus dias sejam longos sobre a terra que Deus prometeu. Porque se nós não tivermos honrado nosso pai e nossa mãe, a quem nós nunca poderemos pagar, de quem eu vou cobrar alguma coisa? Se eu não pago aquele que eu nunca, se eu não honro aquele que eu nunca vou pagar, eu nunca vou poder pagar a vida que meu pai me deu. Nós nunca poderemos pagar a Deus a vida que ele me deu. Mas ele nos ensina o caminho. Fora da caridade não há salvação. O capítulo 12. Se a gente for caridoso, seguindo tudo que os outros 14 capítulos ensinaram, desprendidamente, a gente não vai estar servindo a Deus e a mamão. A gente vai estar servindo somente a Deus. Porque não se pode servir a Deus e a mamão. Está lá no capítulo 16. E para ser perfeito, no capítulo 17, sede perfeitos. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e vos caluniam. Orai por aqueles que vos perseguem. Porque senão, que diferença você vai ter do pagão, daquele que não... Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Não buscando a perfeição de Deus, mas o máximo da perfeição que eu posso. A máxima perfeição que eu posso, essa eu posso. Eu consigo fazer ela. E por que não tentar?
Se eu posso ser um pouco melhor hoje, por que não? Por que deixar para amanhã para ser melhor? Tentar se reformar? É buscar a perfeição nossa, dentro da nossa capacidade. É só isso que Deus cobra. Ele não quer que a gente seja perfeito como Ele, na altura dele, mas como nós, subindo a Ele. São muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas a fé transporta a montanha. E nós somos os trabalhadores da última hora. Porquanto haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas Deus sabe o que faz. Não separeis o que Deus juntou. Há uma moral estranha em tudo isso. Essa moral estranha nos diz que a gente fala uma coisa e faz outra. Mas Jesus falava uma coisa e era aquela coisa. Muitos de nós falamos, mas odiar pai e mãe é uma coisa muito horrível. Amar menos não significa abandono. E odiar naquela época significava amar menos, não significa abandono. É apenas o seguinte, você siga o bem do máximo, porque o bem do mínimo eu cuido. Se eu posso estar numa casa espírita fazendo o bem para uma comunidade inteira, por que ficar retido na minha casa, só porque são meus, porque Deus me deu? Isso também é egoísmo, e também é vaidade. Nós podemos fazer o bem para mais pessoas, para que reter o bem dentro de um potinho chamado família pessoal. Então é isso que Jesus falava na moral. E assim nós vamos. Capítulo por capítulo. Aprendendo uma coisa importante. A mente é o reflexo da vida em toda parte. Está no livro Pensamento e Vida do Emmanuel. A mente é o reflexo da vida em toda parte. Penso, logo existo. Tudo que eu penso gera em mim um movimento no coração, querendo criar um sentimento. Então, tudo que eu penso não necessariamente ainda está enraizado. Tudo que eu penso ainda necessariamente não é um erro. Embora o pensamento seja, às vezes, problemático, traumatizante, pecaminoso, mas se ele não descer, se ele permanecer na mente e eu daqui eu falar, não quero, esse pensamento não me pertence, estou agora nova criatura, ele não desce e não causa dano. O pensamento que não é alimentado não causa dano. É uma semente que foi plantada, mas não teve água. Se a gente tiver um pensamento ruim, não é problema. Não se desiste de Deus por conta dos pensamentos que passam. O que nós não podemos fazer é permitir que eles desçam para o coração. Porque assim não há mais pureza. Não há mais pureza de coração. Eu contaminei com aquele pensamento que eu alimentei. Mas a carne é fraca. A carne não é fraca. Eu estou buscando o prazer, a felicidade imediata. Então eu, espírito, estou contaminando a carne. Porque se a carne fosse fraca de Jesus, seria também. A dos santos seria também. A carne não é fraca. Nós, espíritos viciados, que queremos enganar a nós mesmos, alimentando alguns pensamentos que não traduzem a vontade de Deus, embaçamos esse copo e oferecemos para o próximo uma falsa aparência do bem, onde Deus não está refletido puramente. Então, se Deus reflete a sua luz
na terra 100%, nós refletimos a vontade dele de acordo com essa pureza de coração. 10, 15, 1. E recebemos de acordo com essa doação. Porque, como disse Francisco de Assis, que era um espelho também muito límpido de Deus, é dando que se recebe. É amando que se é amado. É doando que se recebe. Não, é doando que se recebe. É amando que se é amado. É morrendo que se vive para a vida eterna. Ou seja, tudo que nós fazemos para o outro, para o próximo, com o coração na mão, é o que a gente vai receber da vida. A vida não tem mistério para a gente. Eu recebo da vida só aquilo que eu dou. Com isso, com o coração, não com a mente. Porque aquilo que eu dou com a mente, com a própria mente, será destruído. A mente maquina para o agora, para o imediatismo. E o coração para o futuro glorioso. Então nunca digam que o coração é enganoso, que meu coração é isso, meu coração... Não, é a minha mente que está querendo contaminar o coração para não se envolver com ele. Porque sabe que ele é muito perigoso. Porque um coração contaminado pelo Cristo jamais será o mesmo. E essa contaminação que nós precisamos, meu irmão, porque essa contaminação do amor acaba com todo o mal. Chega de contaminação pelo mal, né? Vamos ser contaminados, no bom sentido, pelo amor divino. Vamos entregar nosso coração a Jesus. Joana tem um livro, Joana de Ângeles tem um livro muito maravilhoso que chama-se Entrega-te a Deus. E nós temos, temos uma parte na Bíblia, né, que a gente leu, que fala: entrega teus caminhos ao Senhor e tudo o mais Ele o fará. Quais são os nossos caminhos? Nós temos caminhos? Jesus não falou, eu sou o caminho? Então entrega teus caminhos ao Senhor. O que significa isso? As minhas vontades pessoais não me levam a nada. O único caminho é o caminho do amor, é o caminho do Cristo interno em nós, é o caminho da pureza de coração. Porque assim eu vou conseguir refletir a luz de Deus aqui na terra, para as pessoas. Qual o sentido de eu estar servindo a Deus e não refletir a sua luz? Qual o sentido? Vou ler de novo. Se meus atos são bons, mas os meus pensamentos são maus, há uma falsa aparência do bem. Vamos refletir sobre isso, meu irmão. Porque nós temos toda a condição do mundo de estar com uma boa aparência do bem, servindo a Deus no fundo da nossa alma, com o coração na mão, servindo e amando e perdoando. Porque lá no capítulo 12 vai dizer: amai os vossos inimigos, se quiserem ser perfeitos aqui na terra. E é essa a mensagem de hoje. Pureza de coração está ligado com todos os capítulos. Eu não falei no 24 para frente porque eu esqueci, viu? Eu lembro, no 24 eu esqueci. Vou até buscar aqui. No 25, buscar e achareis. A gente está vendo? Não sabemos quase nada, a gente vai falando. 26, dá gratuitamente o que recebesses gratuitamente, também é divino. 27, pedi e obtereis. E 28, coletânea de preces para que a gente possa ter forças para buscar. E o 24 que eu esqueci, gente. Deixa eu ver qual é. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Era difícil de decorar isso. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Capítulo 24. Capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, quer dizer o seguinte: não esconda seu coração. Porque não adianta colocar só a mente no mundo. A mente vai te levar para lugares maravilhosos, mas completamente sem raiz. Vai produzir frutos assim que você vai olhar e falar: nossa, mas só que no outro dia está murcho. Você não sabe o que aconteceu. A única coisa que produz frutos para a vida eterna
é o amor no coração, é plantar as coisas com afeto. Pode ser uma sementinha de nada do bem, mas que seja o bem mais puro, vai refletir a grande árvore do amor. Se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis fazer tudo isso que eu faço, e muito mais. Isso nosso mestre Jesus. É isso? Obrigado aí pela paciência. Então, gente, nós chegamos ao final da palestra, né, da conversa, da reflexão com o nosso companheiro Márcio, que foi maravilhosa. E agora vamos partir para a segunda parte, passando a palavra então para o nosso companheiro Odilon, que vai conduzir o passo de distância, e nós vamos conduzir o passo aqui. Deus ampara a todos, muita paz e muita luz.